Mais um polígono para a gente estudar. Todo mundo sabe, né? O nome desse polígono. Vocês estudam desde lá do início, antes da alfa. Qual o nome desse polígono? É um retângulo. Ah, vocês já estão achando aqui dentro da palavra retângulo, vocês já devem ter encontrado a palavra o quê? Que a gente tem falado muito. A palavra ângulo. Vocês lembram que a gente estudou que existem vários tipos de ângulos? Lembra que quando faz um L, que mede 90 graus, a gente chama de ângulo reto? Vamos observar o retângulo? Vamos ver os ângulos que formam o retângulo? Ó, nesse cantinho aqui, a gente tem um ângulo que a gente tem um segmento de reta na horizontal, que está se encontrando com outro segmento de reta na vertical. Então, esse ângulo mede quantos graus? Vocês lembram? 90 graus. Lá no outro lado, no outro cantinho, a gente tem o mesmo segmento de reta na horizontal com outro segmento de reta na vertical. Ah, então esse ângulo também mede quantos graus? 90. Então a gente tem dois ângulos o quê? Dois ângulos retos. Vamos ver os ângulos de baixo? A gente tem um segmento de reta na vertical, unido a outro segmento de reta na horizontal. Está formando um ângulo aqui também, ó. Esse ângulo também é um ângulo reto, né, de 90 graus. Vamos ver o último lá no cantinho? Ah, um segmento de reta na vertical com outro segmento de reta na horizontal, formando um ângulo. Um ângulo que também mede quantos graus? 90 graus. Então também é um ângulo reto. Agora vamos ver o nome da figura? O nome desse polígono? Ó, retângulo. Então esse primeiro pedacinho aqui do nome, ó, ret, vem do nome reto. Ah, então o que é um retângulo? É um polígono formado apenas por ângulos retos. Todos os ângulos do retângulo têm que ser ângulos o quê? Retos. Tem que estar formando 90 graus. Por isso, esse polígono é chamado de retângulo. Agora, é importante saber também que os lados opostos do retângulo, ó, o lado de cima é oposto ao lado de baixo. Os lados opostos são paralelos entre si. Ó, o lado de cima está na horizontal, né? Esse segmento de reta está na horizontal, e o segmento de reta lá embaixo também está na horizontal. Então, eles são paralelos entre si. Outros dois lados opostos, os que estão na vertical. Esse lado da vertical é oposto ao outro lado que também está na vertical. Eles também são paralelos entre si. Mais um polígono para a gente estudar. Esse é o quadrado. Vamos ver quantos lados ele tem? O quadrado é um polígono formado por 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Todos os lados do quadrado têm o mesmo tamanho. O lado de cima tem o mesmo tamanho do lado de baixo, que também tem o mesmo tamanho dos lados que estão na vertical. Todos eles têm o mesmo tamanho. E os ângulos internos têm que ser o quê? Ângulos retos. Ah, vocês sabiam que o quadrado também é um tipo de retângulo? Porque é formado por 4 lados e formado por 4 ângulos retos. Então, o quadrado também é um tipo de retângulo. Só que o quadrado é um retângulo especial, porque os 4 lados dele têm o mesmo tamanho. Para ser quadrado, tem que ter 4 ângulos retos e 4 lados do mesmo tamanho. Os lados que são opostos também são paralelos, quer dizer, nunca vão se encontrar. Então, o lado de cima está na horizontal, ele é oposto a que lado? Ao outro lado que também tem que estar na horizontal, lá de baixo. Não tem como esses lados se encontrarem. O lado de cima nunca vai se encontrar com o lado de baixo. Então, lados paralelos. E os dois lados que estão na vertical aqui, ó, eles também não têm como se encontrar, também são lados opostos. Então, também são lados paralelos. Mais um polígono para a gente estudar. Esse polígono é o trapézio.
ele tem uma característica bem diferente. Ele só tem um par de lados paralelos. Vamos descobrir quais são os lados paralelos? Ele também tem 4 lados. Ó, 1, 2, 3, 4. Mas olhando assim, acho que ninguém ia chamar ele de quadrado nem de retângulo, né? Porque ele tem uma característica bem diferente da característica do quadrado e bem diferente da característica do retângulo. Ele só tem um par de lados paralelos. Vocês conseguem perceber quais são os lados paralelos? Ó, os dois lados que estão na horizontal, que é o de cima, é paralelo com o de baixo, porque eles nunca vão se encontrar. Olha, aqui eu trouxe o mesmo trapézio da outra imagem para vocês, só que aqui eu prolonguei os lados do trapézio que estão inclinados, que não estão na horizontal. Eu prolonguei esse lado com o outro lado inclinado, para vocês verem que eles não são paralelos, porque se a gente prolongar, em algum momento eles vão se encontrar. Olha onde eles se encontram, lá em cima, se a gente fizer o prolongamento. Eles têm um ponto de encontro, então eles não são paralelos. Então, o que é um trapézio? É um polígono de 4 lados, mas que só tem um par de lados paralelos. Mais um polígono para a gente aprender aqui. Esse é o losango. O losango é um polígono formado por 4 lados, também, ó. 1, 2, 3, 4. Os 4 lados têm que ter o mesmo tamanho, só que os ângulos internos não são ângulos de 90 graus. A gente vai perceber que os ângulos opostos, ó, o de cima é oposto ao de baixo. Esses ângulos opostos, eles vão ter a mesma medida, né? Ó, esse outro ângulo aqui é oposto ao ângulo que está em frente a ele. Então, são dois ângulos opostos. Os dois ângulos opostos vão ter a mesma medida. Vocês percebem que esse aqui de cima é menor do que 90 graus? Então, a gente vai classificar como um ângulo agudo. E o de baixo também é menor do que 90 graus. Então, a gente tem dois ângulos agudos. E esses outros dois aqui que são opostos entre si? Esse daqui é mais aberto do que 90 graus, mede mais do que 90 graus. Então, é um ângulo obtuso. E o outro ângulo que é oposto a ele também vai ser um ângulo obtuso. Os lados opostos, ó, esse lado é oposto a esse lado aqui. Os lados opostos são paralelos. Esse lado é paralelo a esse lado aqui. Os lados opostos são paralelos entre si.